da igreja, qual é o propósito da igreja, qual é o culto da igreja, nós precisamos fazer isso à luz das Escrituras e entender isso à luz da doutrina. Eu mostrei para vocês os leques de doutrinas da teologia sistemática e eu mostrei para vocês que 3 das principais doutrinas mais influenciarão na prática de uma igreja local. São 3 delas: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina da salvação. Isso vai fazer com que uma igreja local seja teocêntrica ou então antropocêntrica, centrada em Deus ou centrada no homem, no ser humano. Nós terminamos essa parte e hoje nós iremos entrar na eclesiologia em si. O que é eclesiologia? É a doutrina da igreja, tá bom? É basicamente uma transliteração do termo grego, porque igreja no grego, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, é eklesia. Então, se você tem eclesiologia, você tem uma logia da eclesia. E o que é logia? Oi? Estudo, vocês já estão acostumados com esse termo, né? A gente estuda biologia, filosofia é diferente, que é amante do conhecimento. Mas psicologia, por exemplo, é um termo grego também. Psique é alma, logia é estudo. Então você tem um estudo da alma. Então, eclesiologia, nós temos o estudo da igreja. E nós vamos entrar agora na primeira parte do nosso estudo, onde nós olharemos para a natureza da igreja. E isso é muito pouco estudado, irmãos. As pessoas querem fazer uso da igreja ou querem que a igreja seja, muitas vezes, algo que ela nunca foi idealizada para ser. Se nós queremos usar algo adequadamente, nós devemos entender para que aquilo foi fundado, por que aquilo foi criado. Por exemplo, se você tem um parafuso no formato Phillips, para você soltar aquele parafuso, o que você precisa fazer? Você precisa de uma chave. Se você pegar uma colher e tentar soltar aquele parafuso, experiência própria, dá certo, tá? Mas dá muito trabalho. Por quê? Porque você está usando a ferramenta errada para o serviço errado. Para que serve uma colher? Para se alimentar. Para isso ela se dá muito bem. Mas se você pegar uma chave Phillips para se alimentar, vai dar certo? Aí não dá certo, não dá para fazer gambiarra. Cada coisa tem uma função, cada coisa foi criada para um objetivo. E dizem muitos profissionais que metade de um serviço bem realizado é você ter a ferramenta certa para ser usada na tarefa certa. E é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente, porque a igreja de Deus, ela foi criada com uma natureza, com um propósito. E se nós não entendermos esse propósito, nós iremos, talvez, nos frustrar, porque estamos esperando algo da igreja que ela nunca foi criada para fazer. Ou talvez nós seremos causa de frustração para a igreja, porque nós nunca poderemos servi-la como ela deveria ser servida. Por isso que é importante, irmãos, quando nós falamos sobre a natureza da igreja, nós vamos nos debruçar sobre 3 assuntos principais. Nós vamos falar sobre as marcas da igreja, depois nós vamos falar sobre a membresia da igreja e depois nós falaremos sobre os deveres dos membros da igreja. Por que nós vamos fazer isso, irmãos? Na primeira aula que nós estudamos, começamos a introduzir esse assunto, eu falei para você que a igreja, ela tem sido altamente, vamos tentar usar um termo, menosprezada nos nossos dias. Cada vez mais o cristão, ou pelo menos o cristão nominal, aquele que se afirma cristão, ele tem menosprezado a importância da igreja local. Muitos chegam ao ponto de dizer que você pode ser cristão completamente normal, aceitável, você ser um cristão sem se envolver com uma igreja local.
Nesse modelo de visão, cada vez mais tem crescido o número de pessoas que são avessas à igreja institucional. Essas pessoas dizem o seguinte: eu creio em Jesus, mas eu não quero me envolver com a igreja. Pergunto para você, faz sentido essa afirmação? Por que não? Alguém? Quem falou? Aqui. Por que não? A igreja é o corpo. Por que não? Mais alguém? Contribuam. A comunhão. Por que mais? Alguma coisa. Por que não faz sentido você afirmar que você ama a Jesus, segue a Jesus, mas não quer se envolver ou se comprometer com a igreja local? Jesus. Tem como desconectar o corpo da cabeça? Se você desconecta, acontece o quê? Morte. É importante que a gente tenha isso em mente. Afinal de contas, a própria palavra de Deus, quando mostra ou quer ilustrar para o homem como ele deve amar a sua mulher, em Efésios capítulo 5, ele diz que o homem deve amar a sua mulher de que maneira? Assim como Cristo amou a igreja. Nós temos que sempre ter em mente, irmãos, que a igreja, ela não é uma idealização humana, não é uma criação de homens. Infelizmente, o ser humano caído, pecador, miserável, ele tem a habilidade de desvirtuar tudo aquilo que Deus criou para ser santo, puro, bom, e ele transforma aquilo numa aberração. Tem sido assim com todas as instituições de Deus. Por exemplo, o casamento. O casamento é uma idealização divina. Deus institui o casamento. O que o ser humano faz com o casamento? Desvirtua. Na verdade, na maioria dos casos, até mesmo menospreza. Hoje em dia você não casa. Hoje em dia você junta. Né? Porque se não der certo, é menos burocrático, então vamos só juntar e vida que segue, e daí depois que junta dura pouco, né? Infelizmente tem sido essa a realidade. A nossa nação, nosso povo, em geral, tem fobia de compromisso, e isso é visto no casamento. Não é diferente na instituição da igreja. Deus idealizou a igreja com um propósito. Ela foi desenvolvida para ter uma natureza. Agora, o que o ser humano faz com a igreja local? Desvirtua o seu propósito. O que na maioria das vezes as igrejas são nos nossos dias? Pode falar. Clubes. Onde você encontra o quê? Pessoas que tenham talvez a mesma visão de mundo que você. O que mais que as igrejas se tornaram hoje em dia? Oi? Quem falou? Local para lazer? Ok, entretenimento. Na maioria das vezes é isso. As pessoas chegam até a igreja local em busca de entretenimento. Ok, o que mais? Meio de ganhar dinheiro. Esse é o principal, né? Eu me lembro quando eu trabalhava secularmente e eu ia pedir o meu desligamento da empresa para começar o seminário. E o meu chefe, ele não queria que eu saísse naquele momento. Então, quando eu cheguei para pedir o meu desligamento, imediatamente ele chegou para mim e falou: mas você tem alguma outra proposta de alguma empresa? Dá para você abrir para a gente, para ver se a gente pode cobrir, alguma coisa assim? Eu falei: não tem nenhuma proposta. O meu desejo é o seguinte: eu vou sair porque eu estou indo para o seminário para estudar teologia. Ele falou: mas você não é crente? Você vai ser padre? Você já casou? Vai ser padre como? Eu falei: não é um seminário para padre. Eu quero ser pastor. Ele falou: então você quer ser rico. Eu não vou conseguir cobrir a proposta do seu salário. Mal sabe ele que demorei muitos anos para chegar próximo do que eu ganhava naquela época. Lá atrás, em 2000... Nem lembro mais, faz muito tempo. Então, essa é a visão que as pessoas têm aí fora, muitas vezes. De que igrejas, pequenas igrejas, são grandes negócios, não é verdade? Quantos de nós já não ouvimos essa falácia?
para igrejas de Cristo, porque para não igrejas de Cristo, de fato, isso acontece. Recentemente foi até falado que a Igreja Universal aí foi acusada de lavagem de dinheiro de milhões aí essas semanas. Então, isso muitas vezes é uma realidade. Mas por quê? Porque a natureza da igreja tem sido desvirtuada. Nós pegamos aquilo que Deus criou para ser perfeito, e o ser humano desvirtua, cria uma caricatura daquilo e coloca a sua imagem naquilo. E como colocando a sua imagem, sendo que o ser humano ele é depravado completamente, como nós vimos nas aulas anteriores, o que a igreja se torna? Uma depravação. Muitas vezes, completamente distantes daquilo que foi idealizada para ser. E nós devemos questionar até se poderiam ser chamadas igrejas. Nós vamos estudar a etimologia da palavra logo. Irmãos, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre as marcas da igreja, ok? Nós vamos até onde der, eu não tenho pressa, é um assunto tão importante que eu vou gastar o tempo que for necessário para a gente caminhar e ir amadurecendo ele passo a passo. Eu tenho uma seguinte filosofia de vida. Geralmente eu sou bastante cuidadoso com as coisas que eu tenho. Se eu tenho um celular, eu vou cuidar dele. Quando eu for ter que vender, geralmente ele vai ter poucos ou quase nenhum risco. Eu vou zelar pelas coisas que eu tenho, porque eu sei que elas são custosas, né? Não é barato você ter essas coisas. Então eu zelo por isso. Pelo meu carro, eu tento manter as manutenções em dia. Para as coisas que eu cuido, tem sido assim. Muito mais quando eu pego alguma coisa emprestada de alguém. Eu tenho pavor de pegar o carro emprestado de alguém e acontecer um acidente, alguma coisa. Porque eu não conseguiria pegar a chave do carro e entregar para a pessoa e falar assim, dei uma arranhadinha na porta, tá? Desculpa aí. Eu não conseguiria isso. Eu teria que fazer o quê? Ir lá, fazer o orçamento, resolver o problema, falar, olha, me perdoa. E eu não saberia onde colocar a cara diante de uma coisa dessa. Então, se eu cuido das minhas coisas, quando eu estou cuidando de algo que é de outra pessoa, muito mais. Irmãos, a igreja, ela pertence a Deus. Nós, como pastores, não somos donos da igreja. Nós estamos administrando algo que Ele ama e que custou muito para Ele. Custou a própria vida. Ele verteu o seu sangue. Então eu não tenho que ter pressa ao falar sobre a doutrina da igreja. Eu tenho que falar com todo cuidado, com toda cautela, com o máximo de minúcias que forem possíveis. Obrigado, irmão. Por quê? Porque de fato há uma grande confusão nos nossos dias. Por isso nós vamos começar falando sobre as marcas da igreja. E nessa primeira fase, eu quero fazer com vocês aquilo que geralmente a gente faz numa aula, que é um brainstorm, que é uma tempestade de ideias. Eu vou lançar algumas perguntas e eu quero ouvir de vocês algumas dessas respostas. Mas antes, vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo a Ele auxílio para o nosso tempo aqui juntos. Oremos. Nosso Deus, nós rogamos ao Senhor que nessa manhã o Senhor nos capacite a estudarmos a Tua palavra, a entendermos mais a respeito da doutrina da igreja e que nossa igreja, nós como igreja local, possamos refletir essa natureza, aquilo para o qual o Senhor criou a igreja para ser, que nós sejamos cada vez mais semelhantes a isso. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeira pergunta que eu quero lançar para vocês é o seguinte: você já parou para pensar o que é igreja? Responde para mim. O que vem na sua cabeça agora quando eu perguntei, o que é igreja? Corpo de Cristo, o que mais? Lugar para a comunhão, o que mais? Ajuntamento dos santos, o que mais? Crescimento? Crescimento na palavra, o que mais? O que é igreja? Casa de oração. Lugar de adoração. Ok, então eu acrescentei. Casa de oração. Todas essas coisas são coisas que a gente faz na igreja, não é? O que a gente faz quando a gente chega na igreja? A gente tem comunhão? Sim.
Mesmo que seja pouco, muitas vezes, se for limitar somente a esse momento que nós ficamos aqui no culto público, porque são alguns minutos quando você chega cedo. Se você chega atrasado, piorou, aí é quase nada. E quando você vai embora, alguns minutos depois, então é pouca comunhão, deveria ser mais, se nós olharmos para o que é a comunhão de verdade, mas ainda assim temos comunhão em algum nível. Quando nós chegamos aqui, a gente adora? Adora. A gente ora? A gente é edificado pela palavra? Tudo isso acontece. Então, nós temos que olhar para tudo o que acontece dentro da igreja e pensar se nós temos respaldo bíblico que justifica aquilo acontecer. Por exemplo, muitas igrejas têm grupo de dança, coreografia, você já viu? Já parou para pensar? Por quê? Aonde isso se encaixa dentro de uma liturgia? Como isso se encaixa dentro do culto? Você já viu que muitas igrejas elas têm uma banda na frente? Você tem muitos instrumentistas e talvez 5, 6, 7, 8, 10, 15 pessoas com microfones nas mãos e muitos num nível profissional que você fica até olhando assim e falando, eu não vou nem abrir a boca, deixa eles cantar lá. Por que nós não temos isso? Por que nós temos um piano, poucos instrumentos, uma pessoa conduzindo o louvor e prezamos principalmente pelo canto congregacional ao ponto de termos muitas estrofes das nossas músicas cantadas a capela? Por quê? Você acha que é do nada? Irmãos, tudo é intencional. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. As músicas que nós cantamos. Por que nós cantamos as músicas que cantamos hoje? O que elas estavam comunicando? Tudo isso faz parte de uma doutrina. Tudo isso faz parte de um entendimento sobre o que é a igreja. Porque se você não tiver uma compreensão adequada sobre o que é a igreja, aí, meu amigo, você faz aquilo que lhe parece bem aos seus próprios olhos. Segunda pergunta que eu quero levar você a refletir nessa manhã. Os cristãos, eles são ordenados a se unir a uma igreja local? Sim ou não? Por que sim ou por que não? Ele está rebelde, ó. Não é não, não, não. Por quê? Porque sim. É uma ordem divina. O que mais? Hoje em dia, como eu falei para vocês, o número de desigrejados tem aumentado cada vez mais. Pessoas que são completamente contrárias à igreja institucional. Ok? Eles desvinculam a fé da igreja local como se isso fosse possível. O que você acha que passa na mente dessas pessoas quando eles afirmam que pertencer a uma igreja local não é ordenado ou não é necessário para você ser um cristão? O que você diria? Uma responsabilidade para com a palavra de Deus? Tá, o que eu quero que você me diga é o seguinte: se coloque nesse papel do desigrejado. O que você usaria como argumento para justificar a sua desvinculação da igreja institucional? Ao quê? Sim, esse é um mandamento que a Bíblia nos dá e nós não seguimos. Ok, mas eu não sei se vocês entenderam. O que eu estou dizendo é, se você fosse um desses desigrejados, se coloque nessa pessoa. Uma pessoa que não aceita ou não concorda com a igreja institucionalizada. Você se afirma cristão, mas você não quer se vincular a uma igreja local. Qual seria o argumento que você usaria para dizer que você não vai fazer isso? A igreja está cheia de pecadores. Não concordo com aqueles princípios da igreja local. O Deus que está na igreja está em casa. Eu posso, onde tiver, aí vem o maior erro exegético da face da terra. Quando o cara interpreta o texto que diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Já viu esse versículo sendo usado? Então, eu estou em casa, estou com a minha esposa, estou com meu filho, Deus está lá, a igreja está lá. Pergunta,
É isso que esse texto está dizendo? Isso é completamente diferente do que o texto está dizendo. Está vendo como o problema é, o camarada não faz uma interpretação de texto, eu não estou falando de exegese grega, mas ele quer determinar a eclesiologia. Ele quer determinar como a igreja deve funcionar, sem ser capaz de ler esse texto e entender o que ele está dizendo. Eu concordo. As causas principais que as pessoas usam para afirmar e para justificar a sua não associação com a igreja local, a primeira delas sempre é: a igreja está cheia de pecadores hipócritas, não é? Como se ele não fizesse parte desse grupo. A grande realidade, irmãos, que eu afirmo para todos que dizem isso: pastor, sua igreja é cheia de hipócritas. Eu falo, sim. A grande diferença é que nós reconhecemos a nossa hipocrisia. Nós reconhecemos que nós somos pecadores e miseráveis, que nós carecemos da graça de Deus, nós nos reunimos todos os dias para buscar crescer na graça, para cada vez mais tirarmos essa pecaminosidade da nossa vida e nos assemelharmos à figura de Jesus. É por isso que nós nos encontramos semanalmente. É por isso que nós nos unimos como igreja. A outra é, pastor, eu não concordo com os princípios dessa igreja. Aí você fala, verdade? Então me mostra na Bíblia quais são os princípios dessa igreja que nós estamos errados. Porque aí eu sou pronto a mudar. Eu nunca estabeleceria um princípio na igreja local que não tivesse um respaldo bíblico. Principalmente por saber que eu não tenho autoridade nenhuma. A autoridade que um pastor tem numa igreja local é sempre uma autoridade delegada. Ou seja, um pastor, ele só tem autoridade quando ele está na palavra. Se ele sair da palavra, ele não tem mais autoridade nenhuma para dizer que você deve fazer assim, que você deve fazer assado. Nos meus aconselhamentos, várias vezes eu uso isso. Alguém pergunta uma questão para mim que a Bíblia não fala claramente, que é uma questão de sabedoria. Eu sempre digo, irmão, irmã, a Bíblia não fala diretamente a respeito desse assunto. Mas nós temos alguns princípios, e aí eu começo a mostrar. Isso, e baseado nisso, na minha experiência, à luz do que eu tenho visto no ministério, na minha própria vida e nas escrituras, eu digo que o caminho é esse. Mas, se você decidir o outro caminho, é você. Porque não é uma questão de pecado ou não pecado. É uma questão de sabedoria. Então, é a Bíblia que vai reger. Pessoas que dizem, mas eu não concordo com o princípio da igreja, geralmente são pessoas que não concordam com a Bíblia. Elas não estão discordando de um princípio prático. Elas estão discordando das Escrituras. E elas usam as práticas para justificar o seu comportamento rebelde. E para tentar sair por cima, elas começam a... Já viu uma tática que muitos políticos usam? Para se promover contra o seu adversário político, ao invés de mostrar que ele tem bons projetos, o que eles fazem? A maioria das vezes ataca o oponente para quê? Para denegrir a imagem dele, para parecer que ele é melhor do que o outro. Tipo, eu também sou ruim, mas o outro é pior. Então ele começa a atacar o outro e foge-se completamente do foco. Ao invés de nós elegermos políticos que têm projetos de governo, a gente elege o menos pior. A gente olha para um, olha para outro e fala, esse aqui falou mais bonito, esse aqui atacou mais o outro, então a gente fica nisso, a guerra deles contra eles, sabe? Na verdade não tem mudança. Muitas das pessoas que usam esse argumento que o Cleiton trouxe para a gente, elas atacam os princípios práticos da igreja muito mais para tentar parecer que eles são aquilo que eles não são. Para denegrir a igreja local. Agora, eu sempre digo isso quando alguém começa a falar esse tipo de coisa. Pensa comigo. Como você reagiria se uma pessoa começasse a falar mal da sua esposa constantemente para você? Como você reagiria com essa pessoa? Injustamente.
exigindo coisas que as escrituras mesmas não exigem. Você conseguiria ter proximidade com essa pessoa e está tudo bem? A igreja pertence a quem? A Cristo. Então, quando alguém chega com pedras e ataques e tudo mais, a primeira coisa que eu falo, olha, tome cuidado, porque você está falando de uma coisa que não pertence a ninguém aqui, pertence a Deus. Então, controle, reduza, tenha cautela para o seu próprio bem. E foram. Mas o problema é que se esquecem do restante do versículo. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas que foram homens? Foram. Só que, é aquilo que eu falei, por falta de estudar as Escrituras e entender o que é a doutrina das Escrituras, a gente já fez isso no Instituto Bíblico, nós passamos um semestre estudando a introdução bíblica. E eu mostrei a inspiração das Escrituras, eu mostrei a inspiração do Velho Testamento, a inspiração do Novo Testamento, a inter-relação entre os dois testamentos, como um testifica que o outro é verdadeiro. Mostrei tudo isso. Gastamos horas e horas de aula online no Zoom, eu falando com um monte de câmera fechada. Graças a Deus passou. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Irmãos, os cristãos são ordenados então a se reunir a uma igreja local? Outra pergunta. Quais são os privilégios e as responsabilidades dos membros da igreja? Digamos que você concorda que um cristão tem que ser membro de uma igreja local. Próxima pergunta é, ok, se tem que ser, quais são os privilégios? Um membro de uma igreja local, ele tem alguns privilégios? Sim ou não? Quais são? É o quê? As bênçãos de Deus? Mas assim, privilégios da igreja local. Não, nós somos prova de que não precisa ter uma voz boa para cantar no coral, não. Aí, ó. Essas são algumas das nossas responsabilidades como membros. O pacto da igreja é a nossa doutrina, aquilo que nós devemos fazer. A nossa declaração de fé vai expressar aquilo que nós cremos. E o pacto da igreja, ele vai refletir, à luz de que nós cremos, como nós devemos viver. Por isso que a gente lê o pacto uma vez por mês na ceia. Porque nós queremos lembrar aos cristãos os seus compromissos, aquilo que eles fizeram de pacto. O que é um pacto? É uma aliança, é um compromisso. Então nós temos um compromisso como igreja local. E esse compromisso deve ser seguido, senão não é compromisso. Então nós recitamos o pacto, assim como igrejas batistas históricas faziam, nós estamos resgatando. Eu sempre tenho dito isso para os diáconos, irmãos, eu não tenho um perfil modernista. Eu olho para as escrituras, eu olho para a história e eu quero voltar práticas que a gente perdeu da nossa essência cristã e batista. Então, muitas dessas práticas que nós temos na nossa igreja local, catecismo para as crianças, estudar confissões de fé é algo que eu vejo importante. Aí também nós colocamos nesse mesmo patamar essas práticas que nós estamos vendo da recitação do pacto da igreja. Trazer o pacto. Você sabia de uma coisa? Como eu falei, o pacto da igreja não foi escrito por mim, como alguma pessoa me perguntou uma vez, né? Pastor, o senhor que escreveu o pacto da igreja, né? Não. Esse pacto é de 1800 e alguma coisa. Foi escrito por John Newton Brown. Ele escreveu ao lado desse pacto a Confissão de Fé de New Hampshire. Então tem a Confissão de Fé e nós temos ali o pacto da igreja local. Você tem essas duas vertentes lá desse século antigo escritas. E alguns disseram, mas pastor, foi o senhor que adotou a Confissão de
o pacto da nossa igreja? Não. Quando essa igreja foi fundada, ela foi fundada e já foi adotado na sua ata de fundação o pacto. O que eu fiz foi desenterrá-lo. Ele estava guardadinho lá nos nossos documentos. E muitas vezes a gente não lembrava dele. Mas ao estudar, ao ver o que é o pacto e a importância do pacto, e inclusive provavelmente um dia nós vamos fazer um estudo linha por linha do pacto da igreja. Para a gente reforçar aquilo que a gente tem que praticar. Eu trouxe isso à tona e nós temos usado constantemente, mas é um documento que foi adotado por essa igreja e seus membros fundadores. Quando essa igreja começou, ela adotou uma declaração doutrinária e ela adotou o pacto comunitário. Já está lá nos documentos. Eu não tive que escrevê-lo, eu não tive que impô-lo, ele é um documento adotado por nossa igreja lá na ata de fundação. A única verdade é, eu trouxe ele, desenterrei, tirei o pó, e estou colocando diante dos irmãos para lembrá-los que é isso que nós devemos, assim que nós devemos viver, à luz do pacto que nós temos firmado. Então, irmãos, quais são os privilégios? Como nós dissemos, o membro de uma igreja local, ele tem o privilégio de servir na igreja local. O serviço é um privilégio do corpo local. Uma pessoa que não é membro da igreja, ela não pode exercer esse tipo de serviço local que é restringido aos seus membros locais. Além do mais, nós como pastores, nós priorizamos, não é que é exclusivo, mas é muito mais do nosso tempo, é voltado para servir, auxiliar, aconselhar e conduzir os membros da igreja local. Muitas vezes temos muitas demandas de pessoas que não pertencem à igreja local. Se nós fôssemos dar tempo para cada uma delas, muito provavelmente nós teríamos tempo para mais nada. Então, o membro de uma igreja local tem o privilégio de ser pastoreado, ser cuidado pelos seus líderes, pelos seus presbíteros. Então, esses são alguns dos privilégios. Mas também tem responsabilidades. E aí entra o pacto da igreja. Quais são algumas das responsabilidades principais? Sustentar os seus cultos. Isso está escrito lá no pacto. O que significa sustentar os cultos? Estar presente. Então, quantas reuniões de culto público nossa igreja tem, principais? Nós temos domingo de manhã, nós temos domingo à noite, nós temos quarta-feira. Você, como membro da igreja, membro dessa igreja local, você fez um pacto com essa igreja local de que você estaria presente nessas reuniões. Ok? Quando você não está presente nessas reuniões, o que você está fazendo? Você está quebrando o pacto. E o que é quebrar o pacto? Pecado. Simplesmente isso. O que mais que é uma responsabilidade dos membros da igreja? Além de sustentar os seus cultos presenciais, estar presentes no culto, o que de fato é o mínimo que um membro faz, é estar presente nos cultos. Se você não quer frequentar os cultos da igreja que você frequenta, se você prefere passear nos domingos, ficar dormindo aos domingos, fazer seja lá o que for, não seja membro de uma igreja local séria. Não seja membro da Igreja Batista Nova Vida se você não quer frequentar os cultos. Ok? Porque isso é o mínimo que um membro tem de compromisso. E você vai ser cobrado porque é um pacto que nós temos de agir dessa forma. Se você não cumpre, você está quebrando essa aliança, quebrando esse pacto que, por acaso, tem respaldo bíblico. Hebreus 10, 25 fala o quê? Não deixem de congregar. E nós percebemos que lá naquela época isso já era um problema, porque ele fala como é costume de alguns. E o autor de Hebreus já está lá tendo que fazer o que nós, pastor Rudy, temos que fazer semanalmente. Fulano falta, aí está eu lá mandando mensagem no WhatsApp. Lá vai o chato do pastor, Sentimos sua falta. Gente, entenda uma coisa. É uma das coisas mais chatas que tem no ministério fazer isso. Uma coisa das mais chatas que tem. Quando a gente chega depois de um domingo à noite, senti sua falta de manhã. Aí aqueles estão resolvendo. Né?
Irmãos, é chato. Eu detesto fazer isso. Mas é o meu papel. No nosso trabalho, a gente nem sempre faz tudo aquilo que gosta, não é verdade? E eu farei, porque a minha responsabilidade não é somente com vocês, é com Cristo também. E pessoas simplesmente vêm quando quer, do jeito que quer, na hora que quer, e pastor, me deixe em paz. Vírgula. Não deixo não. Se você quer paz, desvincule-se da igreja. Pelo menos nesse sentido você vai ter paz. Você está em rebeldia contra Deus. Mas aí eu não vou mais pegar no seu pé. Pode ter certeza, eu não vou. Porque você não tem a responsabilidade com a igreja local. O compromisso de igreja, primeiro, o básico, é frequentá-la. É sustentar os seus cultos. Agora, não é só esse. Qual é o próximo? Orar um pelos outros? Sustentar as doutrinas? Sustentar financeiramente, e essa geralmente é a última parte que se converte, né, no nosso ser. Né? Nós temos que não só sustentar presencialmente, mas sustentar financeiramente. Afinal de contas, a cadeira que você está sentado teve um custo, não teve? É gostoso estar sentado nelas? Ou você preferia estar em pé? Sentado é bom. Esses ventiladores ligados, eles são movidos a, primeiro, tem que ser comprados. Segundo, tem energia elétrica. Esses telões projetando o nosso estudo, eles foram comprados, esses projetores, essa tela, essa reforma. Tudo aqui tem um custo. Os pastores estão em tempo integral consagrados ao ministério pastoral. E a própria palavra de Deus diz que eles são dignos do seu salário. O que é um salário? É um pagamento por um serviço prestado. A Bíblia reconhece que, por mais que alguns digam o contrário, a atividade pastoral é um trabalho. Por isso que tem um salário. Então você tem essa responsabilidade. Se você não contribui financeiramente para com a igreja local, você está em pecado. Porque é o mínimo também exigido de você. Só que diferentemente da presença física, onde nós conseguimos perceber se você veio de manhã, se você não veio à noite, se você está vindo na quarta-feira, a gente consegue ver isso. Financeiramente a gente não vê. E sinceramente, não faço questão de ver. Eu não olho quantos estão sendo fiéis nas suas contribuições ou não. Eu participei de igrejas enquanto no seminário. A gente, como seminarista, a gente fica rodando de igrejas, né? Igreja em igreja. Cada tempo você está ajudando numa igreja. E eu já passei por igrejas no meu período de seminário, que na sua parede do fundo, está vendo que a gente tem lá o grupo de cuidado diaconal? Não era isso que tinha nessas igrejas. Lá tinha um painel com o nome de todos os membros aqui, e aqui todos os meses. E conforme alguém contribuía, aparecia verdinho lá naquele mês. Se não desse, tinha um X vermelho lá. E eu estou falando de igreja batista, tá? Tinha um xizinho vermelho lá. E se você não desse um mês, você ia ser marcado lá com um xizinho. 2 meses, você ia ser chamado para conversar. 3 meses, você era excluído da igreja. Eu não estou dizendo que não contribuir por 3 meses não seria uma razão para ser tratado esse indivíduo. Provavelmente seria. Eu vejo que o nosso bolso reflete muitas vezes aquilo que está no nosso coração. Né? A Bíblia deixa claramente para nós que nós não podemos servir a 2 senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Muitas vezes nós mostramos onde está a nossa prioridade através da nossa contribuição financeira. Isso é fato. Mas eu pergunto, até onde eu posso ir para fazer esse tipo de exposição pública dessa forma? Eu não iria. Eu não vejo respaldo para isso, até porque a própria palavra de Deus diz que quando você for contribuir, o que a sua mão direita fizer, a esquerda não deve nem saber. Então, eu não sei. O máximo que quem fica mais envolvido são os nossos tesoureiros, mas também guardam sigilo. Isso entra, isso está lá, isso vai estar na conta da igreja.
e isso é usado, é dinheiro do Senhor, é usado com a maior sabedoria possível e com a maior transparência possível e apresentação de relatórios em cada assembleia. Agora, sem dúvida, uma pessoa que não contribui financeiramente, ela não está cumprindo a sua responsabilidade. Ela tem essa responsabilidade. Se nós não tivéssemos energia elétrica, nem bancos, nem prédio, nem nada, tudo isso aqui tem custo. Para limpar, teve custo durante essa semana. Tem uma empresa que vem e faz a limpeza. Nós não teríamos condições de talvez fazermos, como algumas igrejas também fazem, multirões semanais. Todos os pastores que têm multirão semanal, o pastor Ruth tinha isso no Pará, eu acho, né? Cada semana é um grupo da igreja, de membros da igreja responsável pela limpeza. É um tormento, porque nunca vem. Sempre fica com a família pastoral, porque o pastor está em todas as limpezas, né? Toda vez chega uma pessoa diferente. Nunca podem. Está escalado com 3 meses de antecedência, não importa. E quando é feito daquele jeito. Então, muitas vezes, algumas coisas, mão de obra voluntária não dá certo. Para muitas coisas funciona, mas limpeza é uma delas. Outras igrejas colocam os jovens com essa responsabilidade. É pegadinha, você vem para a mocidade, pensando que você vai brincar, e a brincadeira é, está aqui o rodo, está aqui o pano, vamos lavar a igreja. É pegadinha. Não dá certo. Se você já teve um filho lavando louça, tem noção de como é, né? Gasta-se muito, produtos, água, tudo, com poucos resultados, muitas vezes. Agora, irmãos, também como igreja, nós temos a responsabilidade de sustentar a sua doutrina. Foi falado aqui, não foi? Qual que é a importância de sustentarmos a doutrina da igreja? Qual que é? Minha pergunta, melhor. Qual que é a doutrina da igreja que você pertence? Você sabe? Você conhece aquilo que nós cremos? Aquilo que nós ensinamos? Afinal de contas, se você se tornou membro dessa igreja, você deve, no mínimo, confessar a mesma fé que nós confessamos. Claro, existem variações teológicas, alguns aspectos que são secundários na fé cristã, que pode existir divergências. Você pode crer num aspecto aqui diferente do outro diferente do ciclano, não tem problema. São aspectos às vezes secundários, às vezes terciários. Mas existem outros assuntos que são nevrálgicos, são centrais na fé cristã. E você precisa conhecê-lo. Infelizmente, cada vez mais os cristãos têm fobia de conhecimento doutrinário. Eles não querem conhecer doutrina. Eles não querem uma confessionalidade. Eles querem, eu quero alguma coisa prática, pastor. Eu não quero estudar teologia na igreja. Eu quero saber como lidar com meu chefe chato. Eu quero saber como criar meu filho. Você tem que entender o seguinte, todas as questões práticas da vida, elas são resultados de uma compreensão teológica. Você faz teologia todos os dias, até quando você toma uma decisão sobre qual trabalho eu vou escolher, esse ou esse. Você está fazendo teologia. Mas pastor, o que tem a ver? Tem a ver. Você vai olhar para aquele trabalho e você vai pensar, quais são as implicações de aceitá-lo? Você fala, ok, eu vou trabalhar como representante comercial da Ambev, ok? Da Souza Cruz. Tudo certo? Eu posso? Eu devo? É adequado? Está entendendo como fazer teologia vai me levar a uma conclusão? Se eu devo ou não devo aceitar esse tipo de trabalho? É importantíssimo que nós tenhamos isso em mente. Como igreja, nós precisamos entender que uma das nossas responsabilidades é guardar a doutrina. Se você tem mais questões sobre quais são as nossas responsabilidades como cristãos, leia o pacto da igreja com mais atenção. Não recite-o como um papagaio quando a gente tiver ceia. Mas presta atenção naquilo que você está falando, porque é isso que você está se comprometendo a fazer, a viver, a seguir, quando você é um cristão, você se torna membro dessa igreja local. Outra pergunta para nós pensarmos, irmãos. Morreu.
Passa lá para mim. Apagou aqui. Acho que acabou a pilha aqui. Próxima pergunta que eu quero. Qual é a autoridade da igreja? A igreja tem alguma autoridade sobre a sua vida? Sim ou não? Até onde ela tem essa autoridade? Hã? Na palavra. Até onde está na palavra. Agora, se a igreja tem autoridade, por que que nós, na maioria das vezes, fazemos biquinho quando somos questionados? Hã? Insubmissão? Orgulho? Hã? Pecado? O que mais? Soberba. A verdade é, ninguém gosta de ser chamado a atenção, não é verdade? Ninguém gosta. Eu concordo que, em algumas vezes, há excessos por alguns, que é aquilo, se você não sabe corrigir, se você não sabe falar para exortar alguém, é melhor você ficar quieto. Porque às vezes o estrago é maior do que o problema já que existia. Mas isso não significa que sempre devamos ficar quietos. Você deve orar, pedir sabedoria a Deus e fazer a coisa da maneira correta. Falar com as palavras corretas. A Bíblia fala que a nossa palavra ela deve ser temperada com sal. Sabe o que significa isso? Cozinheiras de plantão. Dosar a quantidade de sal de uma comida é fácil ou é difícil? Para o início de uma cozinheira. É uma das coisas mais difíceis que tem. Porque ou sai sem sal, sem gosto, ou salgado demais. E aí, em ambos os casos, há prejuízo, porque não fica gostoso. Sal na comida tem que ser a quantidade o quê? Certa. Para que tenha ali encaixe. Para que dê sabor à comida. Você tem que saber temperar. Exortar, encorajar, conversar, é a mesma coisa. Você tem que ter aquilo. Para muitos cristãos você erra porque você não tem vivência na palavra. Você não tem estudo das escrituras, você não tem autocontrole, você não tem fruto do Espírito, você não tem empatia, você não consegue olhar para o outro e falar, olha, eu também tenho essa mesma capacidade. Muda tudo quando a gente se coloca nessa posição. Ou quando você vai falar com um jovem, com uma jovem, e você olha e fala, como a Bíblia fala, eu devo repreendê-los como os filhos. Quando você, jovem, vai falar com um adulto, e a Bíblia fala que você deve falar com eles como pais. Muda tudo. Conhecimento doutrinário que vai implicar na prática. Então nós vimos aqui, irmãos, qual é a autoridade da igreja. A igreja, ela tem autoridade para lidar com o pecado. E eu pergunto, disciplina na igreja local. Alguns ouvem essas palavras e já tremem, né? É demonstração de amor quando a gente disciplina alguém? Se a gente tiver que disciplinar você, a gente vai estar fazendo isso porque te ama, será? Ou é quando é do outro? Não, a gente está fazendo porque a gente ama. Desde que não seja eu. Quando for comigo, daí é falta de amor. Como sempre, geralmente é. Irmãos, última pergunta. Pode passar aí. Próximo. O que é a disciplina da igreja e como a igreja deve ser governada? São duas perguntas importantes. Nós temos que entender que, principalmente a questão de governo de igreja, existem modelos diferentes. Qual que é o modelo de governo da Igreja Batista, em geral? Congregacional. O que isso significa, Natan? Isso significa que a igreja ela tem uma autoridade. A igreja ela tem um aspecto de soberania. Então, por exemplo,
é a igreja local quem escolhe seus líderes, é a igreja local quem disciplina seus membros. Isso é uma forma de governo congregacional. Numa igreja batista, em geral, você tem quais líderes governando? Oi? Pastores e diáconos. Na maioria das vezes, essas duas casas, pastores e diáconos, funcionam como? Independentemente ou elas trabalham em equipe? Hã? Não entendi agora. Tem que trabalhar em equipe. Visando o quê? O aperfeiçoamento do corpo. Na grande parte das igrejas batistas, elas são guiadas, conduzidas por que tipo de governo? Agora deixa eu dizer para vocês, a maioria de vocês talvez não tiveram experiências de estar em outras igrejas batistas. Na maioria das igrejas batistas, elas são regidas pelo conselho executivo. Sabe quem é o conselho executivo? O presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, segundo secretário, a diretoria estatutária. Sabe aquela diretoria que nós temos na nossa igreja local também? E em muitas igrejas locais, o pastor, ele não pertence à diretoria estatutária. Diferente da nossa Constituição. No nosso estatuto, prevê o seguinte, que o pastor, ele vai ser sempre o presidente da diretoria estatutária. Isso é previsto no nosso estatuto. E faz sentido. Porque não tem como a igreja ser representada por outra pessoa que não seja o pastor, diante do governo, diante do Estado. Mas em muitos lugares, a igreja local ela é regida por uma diretoria. Em outros casos, há uma guerra entre duas casas, pastores e diáconos, ou o pastor, que na maioria das igrejas batistas é um único pastor, e os diáconos. E aí surge o ditado, vigiai e orai, porque o diácono, vosso adversário, anda de redor. Em muitas igrejas, essa é uma realidade. É triste, mas é uma realidade. Já passei por situações assim no passado. É terrível. Qual é o melhor modelo de gestão? Qual é o melhor modelo de governo? Será que nós temos seguido esse melhor modelo? Nós precisamos olhar para as Escrituras. Nós precisamos ver qual é o modelo apresentado no Novo Testamento, olhar para as nossas igrejas e vermos se estamos, de fato, sendo sábios nessa área. O governo congregacional é uma bênção. Mas será que termos um único pastor é saudável? Será que termos um único pastor é o melhor para a igreja local? Será que a igreja local não tem homens dotados por Deus com o dom de pastorear e que podem exercer o ministério de pastoreio ao lado de um pastor de tempo integral como um corpo de presbíteros locais? Será que a gente vê isso nas Escrituras? Será que quando nós vermos, à luz das Escrituras, quando Paulo, em Atos capítulo, acho que 20, quando ele chama um grupo de pastores, de presbíteros da igreja de Éfeso, ele está mostrando o que para a gente com isso? Que a igreja de Éfeso era governada por um grupo plural e não por um único pastor. Quando a gente olha para a carta aos Filipenses, nós vemos que logo no início da apresentação da carta de Paulo aos Filipenses, ele fala que ele está escrevendo a todos os cristãos em Filipos, inclusive naquela igreja de Filipos, ele está mandando para uma igreja local, e ele diz que ele está se dirigindo inclusive para o quê? Pastores e diáconos. Ele está reconhecendo que naquela igreja local tinha um grupo de homens que exercia a liderança pastoral. E tinha um grupo de homens que exerciam a liderança diaconal. Nós vamos falar mais a respeito disso nas nossas próximas unidades, quando nós vamos tratar sobre o governo da igreja mais especificamente. Mas pense comigo. Será que esses sinais não indicam algo para a gente? Será que esses textos não estão comunicando algo para a gente?
Será que ter um único pastor, como é a maioria dos casos das igrejas batistas? Será que termos um único pastor presidindo é o melhor para a igreja local? Deixa eu perguntar para você. Um pastor, ele tem todos os dons? Isso por si só já mostra que uma pluralidade ajudaria muito a suprir as deficiências daquele pastor. Às vezes um tem uma habilidade maior numa área, o outro tem numa outra, e cada um edifica o corpo. E a igreja é melhor servida numa pluralidade. Sem dúvida, são questões que a gente deve levar. Como a igreja deve ser governada? Será que o modelo de governo que temos adotado tem sido o melhor para a igreja? Outra questão. Será que um pastor, ele pode errar? Deixa eu fechar o olho, responde. Um pastor, ele pode errar? Irmãos, ele não só pode, como ele erra. Ele pode fazer julgamentos errados. Ele pode fazer análises erradas. Ele pode deliberar assuntos de uma maneira errada. Só que, tristemente, como alguém que convive nesse meio, pastores, eles têm a tendência de ser altamente orgulhosos, de não aceitarem a correção. Eles exortam pedindo que os próprios membros se aceitem correção, mas eles mesmos não estão submissos à correção muitas vezes. E eles não aceitam ser questionados muitas vezes. E se nós não temos um corpo de liderança que auxilia esse pastor, dizendo, pastor, esse não é o melhor caminho, e que esse grupo também tem autoridade pastoral para votar e dizer, não é esse o caminho, não é assim que nós vamos, muitas catástrofes podem acontecer dentro de igrejas. Se nós tivermos uma organização meio que papal, sabe? Onde uma única pessoa dita e conduz todos os passos e todas as deliberações. Outra pergunta que nós vamos responder, ou precisamos pensar é, qual o propósito da igreja? O propósito da igreja é entretenimento? É ação social, porque hoje na moda é isso, né? O da moda é isso, a igreja ela tem que fazer ações sociais. Deixa eu perguntar, a igreja precisa estar envolvida com ações sociais? Sim ou não? Por quê? Mostra o nosso amor para com o próximo. O que mais? O que mais? Isso aí foi interessante que você falou. A igreja precisa transformar a sociedade e um meio para essa transformação é também se envolver na cultura. Concordam? Sim ou não? Sim. Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes das nossas igrejas a gente demoniza a cultura. A gente quer se afastar cada vez mais da cultura. Mas é interessante nós olharmos para os reformadores e eles entenderam que nós temos um princípio na teologia reformada que se chama o mandato cultural. Você sabe o que é isso? Quando Deus cria Adão e Eva, Ele o coloca no jardim e Ele diz o que para Adão e Eva? Me cultuem 24 horas por dia? O que Ele diz? Cuidem de tudo isso aqui, ó, dos animais, das plantas, de tudo que está aqui no jardim é o trabalho de vocês. Sabe o que Deus está falando para Adão e Eva naquele momento? Façam cultura. É isso. Cultivem a terra. Façam cultura. Sabe qual é o problema nosso? A gente faz uma dicotomia entre a minha vida profissional e a minha vida espiritual. O que eu faço aqui é uma coisa, o que eu faço aqui é outra.
Para o cristão, não tem diferença. O que você é no trabalho deve ser a mesma coisa que você é na igreja. Aquilo que você é na igreja deve ser a mesma coisa que você é na casa. É a mesma coisa, não tem diferença. É o que um teólogo disse uma vez: para o cristão toda a terra é terra santa. Não é igual Moisés, tira a sandália do teu pé, porque aqui é terra santa, porque a sarça apareceu, estava ardente. No caso do cristão, a terra inteira é assim. Nós temos que tirar a nossa sandália quando a gente pisa no trabalho, deve fazer o melhor ali para a glória de Deus. Quando você está dentro da sua casa, quando você está na igreja, em todos os momentos. E muitas vezes, o propósito da igreja não tem sido alcançado justamente porque nós abominamos cultura. Nós queremos nos afastar como se cultura fosse a coisa mais terrível do mundo. E existe um outro princípio reformado que diz que existe a graça comum. Sabe o que é isso? É que existe um resquício da graça de Deus em todas as esferas. É por isso que você pode assistir um filme. Sabe? Quando você assiste um filme no cinema. Claro, existem filmes e filmes. Mas quando você assiste um filme e você olha para aquele filme e aquele filme te emociona. Já viu isso? Por que te emociona? Porque você vê ali resquícios da graça de Deus. Se você olhar para um filme, para um livro, para um enredo, em geral, você vai perceber que aquele filme, ele sempre vai ter uma cosmovisão cristã por trás. Todos eles começam no mesmo formato. Existem 4 pilares da cosmovisão reformada. Criação, tudo começa com a criação, e todos os filmes começam assim. Tudo bem, um mundo perfeito, mas depois vem a queda. Aí alguma coisa é inserida naquele enredo que vem o caos. E no caso da narrativa de Gênesis, quando o homem peca, em Gênesis 3,15. Depois, criação, queda, você tem todo o desenrolar do filme, e você tem a redenção, não é? Onde o mocinho vence, a coisa vai, tudo está certo. E se não der, você termina o filme frustrado, não é verdade? Morreu fulano, não acredito. Não, eu quero meu dinheiro de volta. Não é? E depois você tem o final, que é a consumação. Irmãos, isso é a metanarrativa da teologia, da Bíblia. Por que funciona? Porque a cultura, ela olha para as Escrituras e ela entende que esse enredo é um enredo que atrai o ser humano. Mas por que atrai o ser humano? Porque é o enredo das Escrituras. Nós temos a criação, jardim, a queda, nós temos a redenção em Jesus e nós temos a consumação em Apocalipse. Irmãos, o propósito da igreja é justamente alcançar os perdidos. Como ela faz isso? Aí nós temos que olhar para isso, para as Escrituras. É aí que leva-nos à próxima pergunta. Quais são as atividades da igreja? Pode falar, Ricardo. Por isso que a igreja ela tem que redimir a cultura, foi o que eu disse. A gente reclama muitas vezes que não temos ou temos muito pouco filmes bons. O cristão tem que se envolver com filmes, tem que fazer filme bom. A gente reclama que não tem música boa. O cristão tem que se envolver com música, o cristão tem que promover música boa, senão nunca vai ter mesmo. A gente reclama que só tem político ruim, o cristão tem que se envolver com política. Você entende que a gente cria uma abominação da cultura e a gente se afasta e entrega para... Sim. Documentário, né? Sim. Por isso que uma das responsabilidades da igreja é buscar redimir essa cultura caída.
E existem meios que estão trabalhando ativamente com isso. A gente não reclama que a educação no Brasil é uma porcaria. Então nós precisamos de educadores cristãos que passem princípios cristãos para as nossas crianças. Porque o nosso país só está do jeito que está, porque o Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC, no nosso país é uma porcaria. É ideologizado, entendeu? Então, por causa disso que reflete. Então, se nós queremos redimir, é lógico, é através do Evangelho que a gente vai redimir. Não é chegando lá Mas como cristãos, nós devemos nos envolver com essas coisas até um certo ponto. Claro, não é ser tirado do mundo, é estarmos no mundo sem nos contaminarmos com o mundo. E é o problema, muitos que se envolvem, se deixam envolver. E aí é um problema. Ao invés de serem luz, serem sal naquele lugar, eles se tornam trevas da mesma forma. Eu não entendi. Sim, é uma realidade. E muitas vezes nós temos feito isso. Por isso que nós temos que ver quais são as atividades da igreja, aonde a igreja deve agir, até que ponto a igreja pode ir, com quem a igreja deve fazer. Será que nós temos cumprido esse mandato que muitas vezes nós vemos que o cristão e a igreja têm como responsabilidade? E a última pergunta: como a igreja deve se expressar no culto? O que deve ter, o que não deve ter, o que é sábio ter, o que não é sábio ter, como devemos praticar no culto de adoração a Deus. Irmãos, essas são somente algumas perguntas que nós temos que refletir. Hoje, como eu falei para vocês, o meu objetivo era só trazer essa tempestade de ideias. Não é responder perguntas, é fazer com que vocês pensem a respeito delas. E na próxima aula, na semana que vem, aí nós vamos começar a descortinar esse assunto. Aí nós vamos olhar para as Escrituras e nós vamos ver qual é a natureza da igreja. Por quê? Porque se nós não buscarmos as respostas a essas perguntas que fizemos nas Escrituras, se nós deixarmos as respostas a essas perguntas ao bel prazer do ser humano, irmãos, vai ser uma tormenta. Cada um vai fazer o que acha bem aos próprios olhos. E aí vai acontecer o que nós temos visto hoje nas igrejas contemporâneas. Uma aberração tem nascido. Igreja deixou de ser igreja e se tornou qualquer outra coisa menos igreja. Então nós vamos tentar responder essas perguntas à luz das Escrituras para que nós não sejamos reféns, primeiro, do pragmatismo. O que é o pragmatismo? Se está funcionando, está trazendo pessoas, está dando certo. Se está dando certo, então vamos copiar, vamos continuar fazendo. Ou uma outra peste dos nossos dias, que é o relativismo. Que vai falar: olha, tanto faz assim, faz assado, tanto faz. Mais seguro, irmãos, é nós respondermos essas perguntas à luz da palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e de prática. A partir da semana que vem, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar para as Escrituras e aprender a respeito da natureza da igreja à luz. Ligar o alarme, vai disparar. Alguém está com o controle aí. Então, à luz das Escrituras, responder essas questões para sermos uma bênção para o Senhor como igreja local. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pelo tempo, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos capacite a tratarmos esse assunto tão importante. A grande razão das igrejas terem se afastado tanto daquilo que elas deveriam ser é porque ela tem negligenciado a compreensão a respeito da sua natureza. Rogo ao Senhor, ó Pai, que nos ajude a entendermos qual é a intenção do Senhor com a sua igreja. Que nós possamos aprender essa natureza e a praticar na nossa vida. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Nós nos encontraremos aí hoje à noite às 18 horas para o nosso culto.